Poucos têm coragem de ouvir o que vou dizer agora, mas se você ficar até o fim, pode mudar completamente a forma como vê as pessoas e como elas veem você. Existe um tipo de poder silencioso que não se compra, não se herda e não se aprende na escola. E uma vez que você o conquista, ninguém mais consegue tirar de você. É a habilidade de enxergar o que os outros não percebem e usá-lo para ganhar respeito, autoridade e domínio de si. Muita gente pensa que isso é apenas ter um bom faro para intenções alheias. Ingenuidade. Estamos falando de algo muito mais profundo, um conhecimento que mistura filosofia, estratégia e autodomínio. Algo que pode transformar você em alguém capaz de ler as pessoas como um livro aberto. Mas também pode se tornar uma maldição se você não souber controlar. Maquiavel entendia isso como poucos. Ele sabia que o poder não está apenas nas mãos de quem fala, mas principalmente de quem observa e age no momento exato. Se você aplicar os ensinamentos certos, vai aprender a identificar padrões, prever movimentos e, acima de tudo, nunca mais ser enganado pelas aparências. E aqui vai um aviso. Esse conhecimento pode incomodar. Você pode descobrir que pessoas próximas não são quem parecem. Vai perceber que muitas vezes o silêncio é a sua maior arma e que respeitar o próprio instinto é mais importante do que agradar os outros. E quando isso acontecer, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Mas não se preocupe. Eu não estou aqui para apenas alertar você. Estou aqui para mostrar como transformar essa percepção em força, liderança e influência real. Ao final deste vídeo, você vai ter ferramentas para se blindar emocionalmente e espiritualmente, e para usar a sua visão como uma vantagem estratégica em qualquer situação. Por isso, se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, inscreva-se agora no canal e deixe um comentário contando como você costuma reagir quando percebe algo que ninguém mais viu. Sua experiência pode ajudar outra pessoa que também está despertando para esse jogo invisível. Agora, vamos entrar no primeiro segredo dessa jornada e prepare-se, porque uma vez que você começar a enxergar, não vai conseguir desver. Ver além das aparências é um privilégio que poucos suportam. Quem desenvolve essa percepção logo entende que cada sorriso pode esconder uma estratégia e cada gesto pode ser uma manobra calculada. Maquiavel diria que o verdadeiro poder não está em falar, mas em observar. É como se você passasse a enxergar o tabuleiro inteiro, enquanto os outros só veem uma peça. Mas essa clareza cobra um preço alto, pois uma vez que você vê, não consegue desver. O primeiro impacto é perceber que nem todos são movidos por honestidade ou respeito. Ao contrário, muitos operam sob interesses próprios e a autoridade real vem de reconhecer isso antes que os outros percebam. A filosofia do domínio de si ensina que essa habilidade pode te colocar em vantagem, mas também te isola. Afinal, é difícil se misturar quando você entende as regras ocultas do jogo. Imagine que você entra numa sala e, sem trocar uma palavra, já consegue identificar quem detém poder, quem busca influência e quem é apenas uma peça descartável. Essa leitura estratégica não é sorte, é treino. Ler livros como O Príncipe de Maquiavel ou A Arte da Guerra de Sun Tzu pode aguçar essa capacidade, transformando percepção em estratégia consciente. Mas lembre-se, quanto mais vê, mais responsabilidade tem sobre o que faz com isso. O perigo começa quando essa percepção não é controlada. Pessoas com visão aguçada podem se tornar cínicas, vendo falsidade em tudo e todos. É aí que entra o autodomínio. Não se trata de acreditar em tudo, mas de escolher quando e como agir. O respeito se constrói não apenas pela sua leitura certeira, mas pela sabedoria de guardar silêncio quando é necessário. Na prática, você pode aplicar isso observando padrões no seu ambiente.
quem se aproxima de quem evita quem e como pequenas expressões revelam sentimentos escondidos. Ao perceber que alguém evita contato visual em certos temas, você já tem uma pista valiosa. Essa é a essência da influência: perceber antes que os outros e agir no momento exato. Mas cuidado, revelar demais o que você vê pode colocar sua posição em risco. Maquiavel aconselharia a manter parte da sua percepção como um segredo estratégico, usando-a para prever movimentos e se antecipar a ataques. Essa é a diferença entre ter poder e desperdiçá-lo. O verdadeiro líder sabe que nem toda a verdade deve ser exposta. E é justamente nessa fronteira, entre o que se percebe e o que se revela, que começa o próximo passo: dominar a arte de decifrar as máscaras e usá-las a seu favor. Afinal, o jogo das aparências não é sobre o que é mostrado, mas sobre o que é escondido. O mundo é um baile de máscaras, e quem não entende isso acaba dançando fora do ritmo. Maquiavel sabia que todo líder, estrategista ou simples sobrevivente social precisa ler além do que é dito. A leitura silenciosa é a habilidade de captar a verdade nas entrelinhas. Um olhar que dura meio segundo a mais. Um aperto de mão frouxo. Um tom de voz que oscila na palavra errada. É ali, no detalhe, que mora o poder. O respeito começa quando você enxerga as intenções escondidas e decide não reagir de imediato. Ao contrário, você acumula informações e as guarda como cartas na manga. Domínio de si não é apenas controlar emoções, mas também controlar a ânsia de se mostrar esperto. O jogador impaciente revela o que sabe cedo demais. O paciente transforma essa leitura em autoridade. Para desenvolver essa percepção, pratique observar sem intervir. Vá a um café, sente-se em silêncio e analise as interações ao redor. Perceba quem lidera a conversa, quem a segue e quem está ali apenas para ser visto. Isso afia seu senso de influência, pois o verdadeiro poder não vem de falar mais alto, mas de saber mais antes de abrir a boca. Na política, nos negócios ou na vida pessoal, a máscara é um instrumento de sobrevivência. E você não está imune a usá-la. Maquiavel diria que o segredo não é destruí-las, mas usá-las estrategicamente, mostrando a face certa para cada ocasião. Afinal, um líder sem jogo de cena é como um guerreiro sem armadura. Pode ter coragem, mas será facilmente ferido. Há também um aspecto espiritual nessa habilidade. Ler as máscaras alheias exige desenvolvimento emocional, pois nem sempre a verdade é bonita. É preciso autodomínio para não permitir que a frustração com a hipocrisia humana corroa sua visão estratégica. Muitas vezes, a maior força está em agir como se não tivesse visto nada, até a hora certa. A leitura silenciosa é como um xadrez invisível. Cada gesto é uma peça movida, cada pausa é um espaço no tabuleiro. E o mais fascinante é que, enquanto a maioria está distraída com o espetáculo da vida social, você está tomando notas mentais sobre quem realmente detém o poder. Essa é a vantagem do observador estratégico. E quando você domina a arte de ler as máscaras, surge a próxima habilidade. Usar a verdade que descobre como uma arma afiada, sem nunca se cortar com ela. Porque, como Maquiavel sabia bem, informação é poder. Mas poder mal usado pode ser a sua ruína. A verdade por si só raramente derruba impérios ou constrói reinados. O que realmente importa é a forma como você a usa. Maquiavel diria que a verdade é como uma lâmina. Pode libertar ou pode ferir, dependendo de quem a empunha. E no jogo do poder, não basta ter razão. É preciso saber quando revelar, quando distorcer e, principalmente, quando guardar para si. Muitos acreditam que expor a verdade imediatamente é sinal de integridade, ingenuidade.
O respeito não vem apenas de ser honesto, mas de saber aplicar a honestidade como estratégia. Um líder inteligente revela verdades apenas quando o impacto é inevitável e a situação o favorece. Usar uma informação antes da hora é como atirar antes de mirar. Você desperdiça a munição. O domínio de si é fundamental aqui. Diante de uma injustiça ou de uma mentira, a tentação de corrigir as coisas na hora é grande. Mas a influência real nasce quando você segura essa vontade, analisa o tabuleiro e escolhe o momento em que a revelação vai causar o maior efeito. Pense como um estrategista. Se uma informação pode enfraquecer um rival, por que entregá-la quando ele ainda está forte? Existem inúmeras formas de aplicar essa filosofia. Nos negócios, por exemplo, você pode identificar uma falha no plano do concorrente e não alertá-lo. Em vez disso, preparar seu terreno para ocupar o espaço quando ele falhar. Na vida pessoal, perceber a verdadeira intenção de alguém e, em vez de confrontar, ajustar discretamente sua posição para se proteger e ganhar vantagem. A verdade também pode ser fragmentada. Você não precisa entregar todo o ouro de uma vez. Às vezes, pequenas doses, insinuações, perguntas estratégicas, comentários sutis são mais eficazes do que uma revelação direta. Essa é a essência da influência maquiavélica. Controlar não só a informação, mas o ritmo com que ela chega aos outros. Mas aqui existe um perigo silencioso. Se você usar a verdade apenas para ferir, criará inimigos poderosos. É por isso que Maquiavel defendia a combinação de poder e respeito. A verdade deve servir como ferramenta para consolidar sua autoridade, não apenas para destruir. É uma ponte que pode tanto ligar aliados, quanto isolá-lo do apoio que precisa. E quando você domina essa arma, percebe que o próximo desafio não é apenas saber usá-la, mas evitar que ela se volte contra você. Afinal, a sinceridade mal dosada pode ser tão letal para o emissor quanto para o alvo. E é exatamente aí que entramos no terreno perigoso da sinceridade descontrolada. A sinceridade é celebrada como virtude, mas no tabuleiro do poder, ela pode ser um veneno de ação lenta. Maquiavel sabia que falar tudo o que pensa é abrir as portas do próprio castelo para o inimigo. O respeito e a autoridade não vêm de despejar verdades sem filtro, mas de dominar a arte de dosá-las. O excesso de sinceridade pode transformar aliados em adversários e destruir em segundos anos de construção estratégica. O problema é que a sinceridade descontrolada parte de um impulso emocional e não de uma análise fria. Quem vive cedendo a essa necessidade de colocar tudo para fora revela não só suas opiniões, mas também suas vulnerabilidades. E no jogo da influência, dar ao outro o mapa das suas fraquezas é praticamente assinar a própria rendição. Exemplos são abundantes. Um líder que expõe críticas severas à equipe em público cria ressentimento, mesmo quando está certo. Um negociante que revela abertamente todas as condições de sua proposta perde margem para a manobra. A sinceridade, quando aplicada sem estratégia, entrega poder ao outro. É como mostrar o manual de instruções da sua mente. Domínio de si é a chave. Antes de falar, pergunte-se: essa verdade fortalece minha posição ou me expõe? A filosofia maquiavélica ensina que existem verdades que devem ser ditas em particular, outras apenas sugeridas e algumas que nunca devem sair da sua boca. O poder está tanto no que se diz quanto no que se guarda. Uma prática útil é treinar a pausa. Quando sentir vontade de reagir imediatamente, respire e adie a resposta. Essa simples estratégia de autodomínio permite que você transforme um impulso emocional em uma decisão racional. Muitas vezes, o silêncio estratégico é mais poderoso que a sinceridade precipitada.
O respeito vem quando os outros percebem que você não é facilmente lido, que suas palavras são medidas e que cada afirmação tem peso. Isso cria uma aura de autoridade, pois transmite a mensagem de que você não se deixa levar por emoções passageiras. E no mundo real, a previsibilidade é inimiga do poder. Mas existe um cenário ainda mais desafiador, quando a verdade é dolorosa e você é o único que a enxerga. Nesse momento, a sinceridade descontrolada não só pode arruinar relações, como também minar sua própria estabilidade emocional. É nesse ponto que entra a importância de aprender a dominar não apenas o que sente, mas também o que expressa. E é aí que se abre o caminho para a estratégia de domínio emocional. No jogo do poder, quem controla as emoções, controla o tabuleiro. Maquiavel ensinava que o líder que mantém o rosto sereno, mesmo diante do caos, transmite mais autoridade do que aquele que explode ou se desespera. Domínio emocional não significa ausência de sentimentos, mas a capacidade de moldá-los para que sirvam à sua estratégia. É a diferença entre ser refém das circunstâncias e ser o comandante da própria narrativa. Respeito se conquista quando os outros percebem que nada o desequilibra facilmente. Imagine uma negociação tensa. Enquanto todos falam alto e se agitam, você mantém a calma, ouvindo mais do que falando. Essa postura, além de transmitir autodomínio, dá a você a vantagem de pensar enquanto os outros se entregam ao calor do momento. Mas essa estratégia não nasce do acaso. Ela é fruto de treinamento consciente. Exercícios de respiração, meditação ou até mesmo práticas de artes marciais ajudam a construir um centro emocional sólido. A filosofia do poder ensina que um líder que se conhece profundamente é capaz de transformar raiva em motivação e medo em atenção aguçada. Nos bastidores, a influência aumenta quando você reage com cálculo em vez de impulso. Se alguém tentar provocá-lo para tirar você do eixo, sorria levemente, mude de assunto ou faça uma pergunta que o coloque no controle da conversa. Esse tipo de manobra sutil desmonta a estratégia do adversário sem que ele perceba. O desenvolvimento emocional também passa por aprender a identificar os gatilhos que tentam manipular você. Se uma pessoa sabe que determinado tema o irrita, ela pode usá-lo para desestabilizar sua liderança. Ao reconhecer isso, você retira dela a arma. E, como diria Maquiavel, um adversário desarmado é um adversário vulnerável. Existe ainda um aspecto espiritual nessa estratégia. Ao dominar suas emoções, você não apenas se fortalece para o jogo externo, mas também cria uma fortaleza interna contra o desgaste psicológico. É uma forma de blindagem mental que permite continuar crescendo sem se corroer por dentro. E quando você domina o próprio mundo interno, percebe que nem todos têm acesso à mesma clareza. Isso nos leva a um ponto delicado. Entender que há um círculo restrito daqueles que enxergam mais do que os outros e que nem todos merecem estar nele. Poucos têm a capacidade de perceber o que acontece além da superfície. Menos ainda sabem o peso que isso carrega. Maquiavel diria que, nesse jogo, não basta enxergar, é preciso escolher com quem dividir a visão. O círculo restrito dos que veem demais não é um clube aberto, é uma irmandade silenciosa, onde o ingresso custa discernimento, autodomínio e a capacidade de guardar segredos como se fossem coroas. O respeito dentro desse círculo não vem de títulos ou de fama, mas da confiança mútua. Aqui, a autoridade é medida pela habilidade de proteger informações sensíveis e de agir estrategicamente com o que se percebe. Abrir as portas desse espaço para a pessoa errada é entregar o mapa das suas fortalezas e das suas vulnerabilidades. Imagine um estrategista que identifica, antes de todos, uma crise iminente.
Ele não corre para anunciar sua descoberta ao mundo. Em vez disso, consulta apenas um ou dois aliados de confiança, avaliando juntos o momento certo para agir. Esse é o tipo de prudência que preserva o poder e evita que a informação se volte contra quem a possui. A influência cresce exponencialmente quando se compartilha conhecimento com aqueles que também têm algo de valor para oferecer. É uma troca estratégica e não um presente gratuito. Quem está nesse círculo entende que a informação é uma moeda rara e, como toda moeda valiosa, deve ser investida com sabedoria. O desenvolvimento pessoal e emocional também é posto à prova aqui. Conviver com outros que veem tanto quanto você pode ser um desafio para o ego. É preciso humildade para reconhecer que, dentro desse círculo, você não é o único mestre. E é exatamente essa humildade que mantém a coesão e a força do grupo. Existe ainda um aspecto espiritual nessa seleção. Escolher seus confidentes é, de certa forma, escolher os guardiões do seu destino. Cada um que você deixa entrar tem potencial de elevar ou de arruinar sua jornada. E como dizia Maquiavel, os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. E aqui, o patrimônio é o conhecimento. E quando você entende o valor desse círculo, percebe também o poder do silêncio absoluto. Porque, às vezes, não compartilhar é a maior demonstração de liderança. E é justamente nesse ponto que entramos no território onde o silêncio pode valer mais que 1000 provas. Em um mundo onde todos falam demais, o silêncio é uma arma subestimada. Maquiavel sabia que, em muitas situações, calar-se não é fraqueza, mas estratégia de alto nível. Guardar uma informação ou uma opinião pode gerar mais respeito e autoridade do que qualquer discurso inflamado. O silêncio bem posicionado é um convite à curiosidade e ao temor, pois ninguém sabe o que você realmente pensa ou planeja. Respeito não vem apenas das palavras certas, mas da capacidade de se conter quando todos esperam que você fale. No tabuleiro do poder, quem fala menos deixa os outros revelarem mais. Enquanto eles se apressam para preencher o vazio, você coleta dados, observa padrões e ajusta sua estratégia sem chamar atenção para si. Exemplo prático. Em uma reunião decisiva, enquanto todos expõem suas ideias e discutem, você permanece em silêncio, fazendo anotações e observando reações. Quando decide falar, já tem uma visão clara das intenções e fraquezas de cada um, podendo moldar sua fala para influenciar o resultado de forma cirúrgica. A influência do silêncio também está na sua capacidade de desarmar adversários. Quando alguém lança uma acusação ou provocação, responder de imediato é entrar no jogo emocional dele. Ficar em silêncio força o outro a lidar com o próprio desconforto e, muitas vezes, leva-o a se expor mais do que gostaria. Esse é o autodomínio maquiavélico em ação. O silêncio ainda preserva a energia emocional. Ao não reagir a todo estímulo, você economiza força para momentos realmente estratégicos. É o desenvolvimento pessoal aplicado à guerra psicológica. Escolher suas batalhas e usar suas palavras como flechas e não como rajadas aleatórias. Há também um aspecto espiritual aqui. O silêncio é um espaço fértil para ouvir a si mesmo, entender suas intenções e alinhar suas ações com a sua filosofia de liderança. Líderes que se conhecem não precisam se provar o tempo todo. Eles deixam que suas ações falem por si. E quando você domina o silêncio, percebe que ele é a base para algo ainda mais avançado. Treinar a mente para enxergar o que os outros não veem. Processar essas informações com frieza e transformar percepção em vantagem prática. É nesse ponto que começa o verdadeiro treinamento da mente maquiavélica. Treinar a mente para pensar, como Maquiavel, não é acumular frases de efeito ou decorar lições históricas. É cultivar uma visão estratégica que se infiltra em cada decisão.
desde conversas triviais até negociações de alto risco. É aprender a ver conexões invisíveis, antecipar movimentos e, principalmente, manter o domínio de si diante de qualquer cenário. O respeito nasce quando os outros percebem que suas ações nunca são aleatórias. Esse treinamento envolve disciplina mental, analisar causas e consequências antes de agir, medir riscos e sempre ter uma carta reserva. Maquiavel diria que o líder preparado nunca depende de um único plano. Ele constrói alternativas e guarda recursos invisíveis aos olhos alheios. Uma prática útil é o jogo de simulação mental. Antes de uma reunião ou decisão importante, visualize todos os caminhos possíveis, incluindo os imprevistos. Essa técnica, usada por estrategistas militares e grandes líderes, fortalece a autoridade e evita decisões impulsivas. É a mesma lógica que um enxadrista usa para prever 10 jogadas à frente. Outro ponto é o treinamento da percepção. Leia biografias de líderes, estude conflitos históricos, observe a psicologia humana em ambientes sociais. A influência começa quando você consegue identificar padrões repetitivos e prever como as pessoas provavelmente reagirão. Com essa habilidade, cada interação vira uma oportunidade de liderança. O desenvolvimento emocional também é parte do treino. Não adianta ter uma mente afiada se ela é sequestrada por impulsos. Meditação, exercícios de foco e até práticas físicas como artes marciais ajudam a criar resiliência mental. Lembre-se, poder sem controle emocional é como uma espada nas mãos de um iniciante, perigosa para todos, inclusive para quem a empunha. Espiritualmente, esse treinamento é uma jornada de autoconhecimento. O domínio de si exige encarar a própria sombra, reconhecer falhas e transformá-las em força. Maquiavel não defendia a perfeição, mas sim a habilidade de usar cada aspecto da sua natureza como peça de um jogo maior. E ao completar essa fase de treino, você entende que a percepção refinada precisa ser convertida em algo concreto, porque ver além não é o suficiente. É preciso transformar visão em autoridade sólida. E é aí que começa a arte de converter percepção em poder visível. Perceber a verdade oculta é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder surge quando essa percepção se transforma em autoridade visível e incontestável. Maquiavel sabia que conhecimento não utilizado é como ouro enterrado, valioso, mas inútil. A diferença entre um observador e um líder está em como ele converte o que vê em ações estratégicas que inspiram respeito e influenciam decisões. Essa conversão exige que você haja no momento certo, criando um impacto que seja lembrado. Por exemplo, ao identificar que um projeto está prestes a falhar por falta de organização, você não apenas aponta o problema, mas apresenta um plano preciso e viável. Isso não só resolve a questão, como o coloca no papel de liderança natural, reforçando sua autoridade diante de todos. O domínio de si é fundamental nesse processo. Ao agir com calma e confiança, você transmite segurança e estabilidade. Pessoas seguem líderes que demonstram controle, mesmo em situações de crise. A influência nasce dessa postura, e não de discursos vazios ou da exibição de ego. Para fortalecer essa transição, use o que percebe para gerar valor real. Antecipe tendências no seu trabalho, ofereça soluções antes que os problemas se tornem urgentes. Proteja aliados-chave antes que sejam atacados. A filosofia maquiavélica ensina que liderar é estar um passo à frente, e essa vantagem vem diretamente da sua percepção refinada. O desenvolvimento pessoal e emocional também desempenha papel central. Ao transformar sua visão em ações que beneficiam o grupo, você cria um ciclo de respeito mútuo. As pessoas começam a consultá-lo, não apenas porque confiam na sua leitura, mas porque sabem que suas decisões são justas e estratégicas.
Existe ainda o aspecto espiritual dessa conversão: liderar pelo exemplo. Sua conduta, alinhada à sua visão, se torna um ensinamento vivo. Você não precisa dizer que tem autoridade, ela é percebida. E essa é a forma mais sólida e duradoura de poder. E quando você domina essa capacidade de transformar percepção em liderança, percebe que o passo final é o mais delicado. Aprender a controlar o que sabe, guardando algumas verdades apenas para si, como as peças mais valiosas do seu arsenal estratégico. Controlar o que se sabe é o ápice do poder. Maquiavel afirmava que não é o volume de informações que determina a força de um líder, mas a forma como ele as administra. Guardar certas verdades para si é mais do que prudência, é uma estratégia de sobrevivência e domínio de si. Afinal, revelar tudo é abrir mão da vantagem que diferencia o estrategista do resto. Respeito e autoridade crescem quando os outros percebem que você sabe mais do que demonstra. Isso cria uma aura de mistério, capaz de gerar influência mesmo sem ações diretas. No jogo do poder, ser previsível é um risco mortal. Manter algumas cartas escondidas garante que ninguém saiba exatamente qual será seu próximo movimento. Exemplo prático: um líder pode ter detectado que um rival está prestes a cometer um erro grave. Em vez de alertá-lo ou expor a informação publicamente, ele aguarda. No momento certo, aproveita a situação para fortalecer sua posição, conquistar aliados ou consolidar sua liderança. Esse é o uso inteligente do conhecimento. O autodomínio aqui exige vencer o impulso de compartilhar apenas para impressionar. Muitos perdem o poder por ceder à vaidade de mostrar que sabem. Maquiavel aconselharia paciência e frieza, virtudes que se desenvolvem com prática e consciência. O verdadeiro estrategista prefere ser subestimado a ser totalmente lido. O desenvolvimento emocional também é essencial. Controlar o que se sabe não significa viver isolado, mas escolher com rigor para quem e quando abrir certas informações. Esse filtro protege tanto você quanto seus objetivos a longo prazo. É, ao mesmo tempo, um ato de liderança e de autopreservação. No aspecto espiritual, essa postura fortalece a conexão interna. Ao guardar segredos estratégicos, você mantém seu centro protegido contra manipulações externas. Essa blindagem mental e emocional o mantém no caminho do desenvolvimento pessoal e do crescimento contínuo, sem distrações que desviem sua rota. E assim, ao controlar o que sabe, você fecha o ciclo. Percepção, interpretação, ação estratégica e, por fim, preservação do poder. Um ciclo que, bem executado, não apenas mantém sua influência, mas garante que ela continue crescendo, enquanto todos ainda tentam entender como você se mantém sempre um passo à frente. Agora que você entendeu como a percepção, quando guiada por estratégia, respeito e domínio de si, pode se tornar uma arma silenciosa e imbatível, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar reagindo como antes, deixando que os outros ditem o jogo? Ou vai assumir o papel de liderança que nasceu para ter? Maquiavel diria que o poder não espera. Ele é conquistado por quem age com inteligência e paciência. Pense em quantas situações da sua vida teriam terminado de forma diferente se você tivesse aplicado essas estratégias. Quantas alianças poderia ter formado? Quantos erros poderia ter evitado? Quantas oportunidades poderia ter aproveitado? E, principalmente, como estaria o seu nível de respeito e influência hoje se tivesse usado a percepção a seu favor? Essa é a hora de transformar teoria em prática. Escolha um cenário real do seu dia a dia, no trabalho, em casa ou em círculos sociais, e teste uma dessas táticas. Observe mais, fale menos e guarde informações estratégicas para o momento certo. Você vai se surpreender com a mudança na forma como as pessoas reagem a você. E me diga,
Qual dessas estratégias mais fez sentido para a sua vida agora? Quero saber nos comentários, porque sua resposta pode abrir os olhos de alguém que ainda não percebeu que está sendo manipulado ou subestimado. Compartilhar sua experiência aqui é parte do seu próprio desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Se esse conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada novo ensinamento é pensado para afiar a sua visão e fortalecer a sua liderança. E não pare por aqui. Existe um vídeo complementar aparecendo na tela agora e também na descrição. Nele você vai entender como transformar essa percepção em autoridade incontestável. Assista em seguida, porque o próximo passo é decisivo para consolidar seu poder. Então, vá lá, continue essa jornada. Afinal, quem aprende a ver o que os outros não veem está sempre a um passo de dominar o jogo inteiro.